dá para fazer política agradando os dois lados, ambos os lados, essas situações, mesmo você tendo uma bandeira? Fica a minha primeira pergunta para dar o start aí. Pimenta. Fred. Marcelo. Pau ímpar, pau ímpar. Eu vou começar aqui, Vai. vou ser breve. Eu acho que o que a gente não pode confundir, o diálogo tem que existir sempre, dá para fazer política com diálogo, ok? Agora, o político que tentar não ter opinião, hoje, no ambiente que a gente vive, ele está morto. Ele vai ter que ter opinião. Então, assim, a gente não pode confundir esse extremismo com isolamento. Hoje, para governar, para qualquer coisa, é necessário comunicar, é necessário ter pontes, ok? Porém, isso não pode se confundir para o político, não, eu não quero estar nem na direita nem na esquerda, então eu não vou ter posição. Essa falta de posição custa muito caro para o cidadão hoje. O cidadão quer saber o que pensa o político, quer saber o que ele pensa, o que ele é, o que ele não é. Isso eu vejo a população cobrando muito forte. O político pode ser de um lado e pode elogiar uma ação do outro lado? Eu acho que sim, cabe reconhecer o que é bom. Acho que o grande ponto é esse, assim. De novo, é necessário o diálogo, não é necessário, não é permitido, tem que ter diálogo, é possível dialogar, é possível estar na direita e dialogar com a esquerda. O que não dá é que no medo de estar à direita ou estar à esquerda, eu não tenho um posicionamento. Eu acho que esse é o grande risco. Aí, Fredão. Vocês sabem, vou falar da eleição presidencial, que impacta a eleição municipal, estadual. Quantos por cento dos votos estão em disputa para a eleição presidencial do ano que vem? Apenas 9%, segundo pesquisa da Quest. Apenas 9% estão em dúvida e vão ser decisivos. Aí existe um falso mito de que assumir posição é aderir a um dos dois lados que estão esmagando, dividindo família e esmagando. Nós temos não vou dizer extrema, Rubão, vou dizer a esquerda e a direita. Eu acho que a direita tem mais nuances, tem uma extrema direita, tem uma direita moderada, claro que tem uma extrema esquerda também. Há um mito de que é preciso aderir a um desses lados e não há espaço no meio. Não há espaço para a palavra centro. Eu estou vindo de uma bateria de Quali, a palavra centro é demonizada. As pessoas confundem com centrão, com falta de posicionamento. Com a fisiologia política. Com a fisiologia. Agora, se portar como alguém de centro, que é alguém moderado, há um enorme espaço, especialmente para a eleição municipal. O político mais interessante do Brasil hoje, sigam ele, chama-se Gabriel Azevedo, de Belo Horizonte. Ele foi vereador em Belo Horizonte, foi candidato a prefeito, ele é do MDB. Ele se posiciona, ele é um radical de centro. Ele é um liberal, né? Tradicional, seria o liberal... O liberal tradicional. Ele se posiciona no meio, ele bate no Lula, bate no Bolsonaro, bate na polarização, não diz que é de centro e está crescendo na política mineira, comendo pelas beiradas, mas tem posicionamento. No caso dele, o Gabriel Azevedo, ele é um liberal clássico, é um liberal na economia, mas sem mas sem a questão de costumes na pauta. Então é uma coisa que não se encaixa na direita bolsonarista, mas ele tem um caminho próprio. Mas eu digo, isso não se confunde com falta de posicionamento próprio, de dizer o que acredita, o que pensa. É um cara que, pelo contrário, tem muita opinião, só que não necessariamente se alinha ao campo da direita ou da esquerda. Inclusive, eu ia trazer esse exemplo do Gabriel. Acho que é um grande exemplo. Eu falei há pouco na palestra. A política hoje não permite quem está em cima do muro. Você tem que ter posicionamento. Isso não quer dizer que você tem que ser bolsonarista, lulista, esquerda, extrema esquerda, ou direita, extrema esquerda, direita. Você tem que ter posicionamento, são propósitos, que o Gabriel faz muito bem. E aí eu concordo com o Fred, quando você vem para uma pauta e você quer sair dessa polarização entre Lula e Bolsonaro e se coloca no centro, eu acredito que ali você está tendo uma falência política, que você não tem lado. O posicionamento é um só, independente de qual partido político você vai defender, qual é a causa política que você vai defender. Você tem que ter um posicionamento. É o que a gente chama de autenticidade, né? Autoridade no assunto. O Gabriel ele trata muito bem isso. Ele traz a pauta dele, aquilo que a população quer ouvir. Beleza, mas só para poder indagar um pouquinho você e botar uma pimenta no papo, quando você segura no seu posicionamento, que você tem firme e forte na presença, no caso político, a questão do respeito da opinião contrária, que ali a internet é um espaço aberto. Tem que estar preparado também. Deixa eu só complementar, que eu sou um fã do Gabriel, eu conheço ele pessoalmente, já tomei cerveja com ele. Sabe como é que é a linha de conteúdo dele, pessoal? É o seguinte,
ele abre o vídeo falando assim, ó, Para não cair aqui. vocês estão aí falando, Falei isso pro vocês estão aí falando de Lula, Bolsonaro, vocês estão vendo como é que está o trânsito de Belo Horizonte? Ele puxa para os problemas da cidade. Estão discutindo o sexo dos anjos. Um está preso, o outro foi preso. Vocês estão discutindo isso aí? Vocês estão vendo como é que está o posto de saúde em Belo Horizonte? Ele traz para a realidade. A política é para lidar com realidade de pessoas. Não é para ficar com essa discussão maluca, Fred, ideológica. Tem um ponto importante. Hoje, na palestra do Stênio, ele falou sobre a questão municipalista. Eu tenho uma crítica ao municipalismo, mas não é a municipalismo. O que eu tenho crítica é quando eu chego num deputado federal e eu falo, irmão, quais são as suas bandeiras? Ele fala, eu sou municipalista. Esse ser municipalista dele não é olhar para os municípios, é entregar emendas numa estrutura política que, da cabeça dele, eu valorizo os municípios porque eles me trazem votos. Então, assim, olhar para o município, se posicionar no seu município, é um posicionamento. O município, Na município não verdade, vota. E, na verdade, viu, Marcelo? É o povo. É o deputado que entrega números. Exato, exato. Né? Ele confunde a pauta municipalística, que são os problemas reais do município, e trabalha com uma pauta de números. Exatamente. Que não leva, que não conecta Exatamente. ninguém. Então, é a questão do político, eu falo muito isso, Rubão, e eu acho que é um assunto, e aqui tem vários políticos de mandato, eu acho um assunto muito sério a ser levado na política atual. O político, de fato, ele tem que entender o que ele comunica. A gente não está falando aqui mais de partido, de lado A ou lado B. A gente está falando de posicionamento, autenticidade. Essa resposta a gente se ouve muito nas redes sociais, através de deputados federais, principalmente, né, Marcelo? Onde ele se reúne com 3, 4 prefeitos em Brasília, tira aquela foto clássica, que é recebendo meus prefeitos aqui em Brasília, destinando emenda. Aquilo ali é baboseiro. A população não enxerga aquilo como nada. E não adianta gritar, dizer, eu estou com meus prefeitos, eu entendo a pauta do município de Independência, eu entendo a pauta do município de Uruetama, mas você não entende porra nenhuma. Você não está lá. Quem está lá é o prefeito, é o vereador. Então, esse posicionamento de se autotitularizar como deputado municipalista, não se fala da pauta, né? Eu acho importante isso, diferenciar esse lado de você falar de uma causa, como você trazer um problema de uma cidade. E aqui a gente tem vários exemplos, Marcelo. Eu vou trazer para uma realidade que o Rubão convive diariamente conosco, que sabe. O Ceará tem um problema gigantesco, são vias, né? São rodovias, são estradas intermináveis, de décadas. Independência mesmo tem exemplos disso. Né? E passaram vários deputados que ali foram votados e não tiveram soluções. Mas quem está naquela estrada, quem está percorrendo, transitando naquela estrada, são as pessoas que vivem no município. Então não adianta o deputado trazer essas pautas que na cabeça dele são municipalistas, que na verdade só existe um folclore, só existem números, de fato. Ninguém trata isso como solução, e sim como um problema que ele se apega a esse problema, traz o número achando que é a solução do problema, e que, na verdade, na rua e na eleição, quem sofre são os prefeitos que estão lá. Mas, Stênio, como mudar essa mentalidade? Como fazer, como um profissional, como indicar e como conduzir ao político que essa transformação é necessária para os dias de hoje? Olha, infelizmente, uma coisa é certa. E aqui é uma coisa que nós três aqui, a gente vinha conversando desde manhã, a gente vinha tratando isso. A política ela vai se transformar, ela vai dar um up agora em 2026. E, infelizmente, alguns bons políticos vão entender isso na derrota. Eles vão entender da forma mais dura que a política mudou, a comunicação mudou, e que o eleitor, hoje, tem um entendimento, ou acha que entende, de política. Então, não adianta mais ter bons discursos, não adianta ter uma boa oratória, se de fato você não tem uma conexão com o eleitor. A história da intimidade, ela não é uma palavra. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de conexão. Então, chegou o momento do político, como eu falo, e o Fred valida isso. Nós temos que treinar o político a fazer a boa comunicação. Acabou o político apenas ter um bom estrategista ou uma boa agência de publicidade. O político ele tem que, de fato, entender e praticar a comunicação, como o próprio Marcelo falou, trazer pautas que as pessoas se identifiquem, se linkem ao assunto. Como o André Fernandes, e aqui eu vou botar um fogo, Marcelo. Marcelo não queria tocar nesse assunto, mas eu vou tocar. Nós estamos na capital do Ceará, Fortaleza, o estado governado pelo PT, né, que teve a vitória levando o Leitão candidato do PT. Certo. E o que o André trouxe? O André trouxe uma campanha que teve um engajamento gigantesco pelo digital, pela música, por todo o folclore que ele envolveu na campanha. Mas o que o André, na verdade, trouxe, Marcelo, você que estava dentro do cenário, ali nos bastidores, ele trouxe pautas de Fortaleza, pautas de décadas,
para dentro da discussão política. E é isso, né? Acho que tem um ponto. Ele falou que o povo queria ouvir? Eu acho que mais que isso. Acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno nacional, porque ele se aplica a todos os municípios. Quando eu falei ali no palco agora há pouco sobre antipolítica, às vezes a gente acha que antipolítica é falar mal de político ou não acreditar na política. Eu costumo dizer que esses prefeitos que fazem diferente, eles são antipolíticos. Porque o que o brasileiro médio espera da política é muito diferente do que ele recebe da política. E isso tem que ser claro. A gente olhar para a população como se ela recebesse benefícios da classe política, como se ela fosse servida da política constantemente, como se fosse um banquete de benesses, não é realidade. Esse cidadão que vai num posto de saúde em qualquer lugar do Brasil, ele sai frustrado. Esse cidadão que procura um serviço de uma vaga para um filho na creche e não encontra, não adianta eu falar que eu destinei milhões de reais, o cara continua puto no fim do dia. E esse processo, que no Brasil foi de promessas de décadas, ele gera uma frustração na população na ponta, que no fim ele vai buscar representantes que não representem mais do que ele já está acostumado a receber. Às vezes a gente fala, mas o prefeito tal vai melhorar a saúde. Será que o cidadão, quando ele vai apertar o botão na urna, ele tem confiança ainda no Brasil de que aquele voto vai mudar a realidade do município dele? Eu acho que não tem. E os culpados disso somos todos nós. Toda a classe política é culpada disso. O que eu acho, e aí trazendo para o contexto do Ceará e de qualquer lugar do Brasil hoje, a política vai ter que achar um ponto, e para isso, como o Fred falou, muitos políticos vão sangrar nesse tempo, em que ela vai ter que se reencontrar com a população. Porque a verdade é que os últimos 20 anos mais afastaram a política da população do que aproximaram. Por mais que a gente tenha hoje redes sociais, tenha tudo isso, nós ainda temos políticos que só descem, até hoje, que só descem numa cidade no período eleitoral, ganham a eleição, passam 4 anos sem voltar ali, e na cabeça deles, lá de Brasília, de seus gabinetes, tem a percepção de que são municipalistas. Último comentário. O Fred falou de qualis, né? Hoje, em qualquer quali, em qualquer lugar do Brasil, se você perguntar para a população exemplos de políticos trabalhadores, eles vão associar ser trabalhador com estar na rua. Essa é uma associação comum em pesquisa qualitativa. A população olha para um político que está presente na rua e fala, esse cara é presente, ele cuida, ele trabalha bem. Ele não sabe dizer o que faz, mas ele sabe o seguinte, se está no meio das pessoas é porque ele trabalha. Envolvimento. E esse cara que está no gabinete, ele pode, gente, ter o melhor videomaker do mundo, ele pode contratar uma produtora de TV, ele pode se pintar de ouro. A população não vai enxergar esse cara próximo deles, porque de fato ele não está. É muito difícil. Fred, tem outro detalhe que eu acho que é muito importante, e participe e compartilhe com os que estão aqui, é o seguinte, o político contrata o profissional... Eu tenho medo das perguntas do Rubão. Presta atenção. Eu tenho uma expectativa, assim. Contrata. Vem manso, vem manso. Contrata o profissional, você monta toda uma estrutura, uma estratégia, aí na hora da execução, vem um assessor ali e tal, negócio, aí muda o rumo. Puxa saco. Um puxa-saco, pode dizer, na verdade é isso Um mesmo. babão. Tem que mudar, babão. tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar, porque isso acontece aqui no Ceará. Acontece. A gente vê a gente se depara muito com estratégias quebradas no meio do caminho, porque o achismo entrou no ar. Tem como mudar, ou o político tem que entender que tem que seguir uma trajetória. Não é porque essa aqui não deu curtida, a outra deu, tal. Ele vai no achismo. Ou tira o achismo ou vai errar. Olha, eu vou fechar completamente as minhas portas no Ceará. Eu vou fechar minha parceria tão promissora que eu estava conversando com o Stanley. Vou dizer o seguinte, a desgraça na vida de um político é a família. É a mulher ou o marido, no caso sendo político. Isso dá um trabalho. Estou falando do sentido figurado, gente. Claro que a família é muito importante, mas vou pegar no caso de um político homem, e hoje, felizmente, cada vez mais as mulheres estão na política. A gente explica, a gente tranquile, a gente tem elementos científicos, mas ele dorme com a esposa, não é com o Stanley, não é com o Fred. E é nessa dormida que resolve as coisas, né? E aí, você, mais do que o assessor babão, o puxa-saco, aquele cara que traz sempre... Ô, prefeito, você viu o que publicaram naquele blog? Grava um vídeo respondendo. O blog tem 5 acessos por mês, mas tem que responder o blog. Porque o babão falou assim, ó, eu vou me credenciar, eu vou crescer a minha moral perto do prefeito, porque eu vou falar que estão falando mal dele. Cara, ninguém assiste esse blog. Baixa a bola. Só que a família, ela se envolve. Eu vou indicar para vocês um livro, pessoal, que eu lancei no meu instituto, do Alberto Lage, um marqueteiro mineiro, chama Cabeça de Candidato, que ele fala da gestão emocional dos candidatos e dos políticos.
que tem a ver com isso. A família, às vezes, reage muito emocionalmente e acaba trazendo para o político um abalo emocional que nós, consultores, tentamos levar uma tranquilidade, a razão, os números, né? A família ajuda muito, ela pode ajudar muito, né? E ela pode, inclusive, opinar, mas reconhecendo que a opinião dela não é técnica. Eu já aproveitei em campanha muita dica de familiar, de um filho, de um familiar, mas é preciso fazer um filtro, né? Agora, eu queria explicar, nesse debate, algo que ficou pouco explicado na minha palestra, que é o que é treinar um político. Porque quando eu falo de treinar político, vem à cabeça oratória, gravação de vídeo, discurso. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com intimidade, Stênio. Como é que eu gero intimidade com o eleitor? É gravando um vídeo com a minha cachorrinha para parecer fofo? Não, é no contato. Eu fiz uma pré-campanha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Qual que era o problema do candidato? O corpo a corpo. Ele não tinha uma técnica que é fundamental, chamada escuta ativa. Eu tenho que olhar no olho do eleitor e deixar ele falar. Ele só falava. Então a gente fazia uma caminhada, ele abordava o eleitor e ele falava, vota em mim, não sei o que, eu faço, e saía. Eu não parava 5 segundos para olhar e falar assim, o que você precisa? O que você acha? Escuta ativa é uma técnica. Eu falei, para tudo, não tem caminhada por 5 dias, você vai aprender a ouvir. Ele não sabia ouvir. Então, quando vai treinar político, é para isso também. O cara saber ouvir. E aí, você ouvindo, fazendo isso que está fazendo, o candidato tem que aprender a fazer o seguinte, está conversando com o eleitor, ele balançar a cabeça assertivamente. Cara, esse gesto que está fazendo, que eu estou falando e o Stênio está fazendo assim, se o eleitor está falando e o político faz assim, ganhou o voto. Ele está prestando atenção em mim, na minha dor. Isso é treinável, é isso que eu falo. Essa técnica, né, eu chamo nas palestras de validação. Só é possível validar, reconhecer a dor do eleitor, reconhecer o problema do eleitor, se eu for capaz de escutá-lo. E isso, para o político tradicional, é uma quebra de paradigma. Porque o cara é acostumado a falar, peraí, você tem que parar de falar um pouquinho para tu poder escutar o que o cidadão está falando, nem que seja para você falar, realmente a gente tem que melhorar. Isso está muito em alta em alguns políticos no Sul, eles fazem roteiros de vídeos para rede social que validam problemas. O governador de Santa Catarina, onde eu moro e o Fred atualmente, uma semana atrás, o governador fez um vídeo que começa assim, ó. Uma manifestação, várias crianças com cartazes, reclamando num colégio de Criciúma que não tinha ar-condicionado. Ele chega para inaugurar não sei o que no colégio e tem uma manifestação de alunos contra o governador. O que ele faz? Pega esse vídeo e começa o vídeo dele com a manifestação e fala, vocês viram a manifestação que teve de alunos lá no colégio tal, reclamando por falta de ar-condicionado? Pois eles estavam certos. O colégio tem 50 anos e nenhum governo passou para colocar ar-condicionado. Aí você fala, pô, o governador... Eu vou colocar. Aí ele falou, coloquei. Portanto, ele precisou escutar a população para validar... Relacionar o problema para dar solução. E aí não é uma solução do tipo, sou um gênio aqui no Palácio do Agronômico que tive a ideia. Não, as crianças precisavam, eu reconheço essa dor, eu valido essa dor, eu escuto essa dor e, portanto, eu posso resolver o problema. Ô, Stênio, baseado dentro da resposta do Marcelo, que é muito bacana, eu acho que essa pergunta vai ser bem peculiar. Como, através do seu trabalho de que vocês executam, podem mudar a mentalidade de um cara que ganhou 5, 6 campanhas, fez o grupo político de uma forma analógica, mas que precisa entender que o digital tem que entrar a partir desse fato, dessas transformações que vêm ocorrendo eleição por eleição, como mudar a cabeça de quem só ganhou daquele jeito e que não sabe ganhar no digital. Isso a gente passa no dia a dia, né? A maior tragédia da humanidade, chamada pandemia, foi nesse ponto, na parte política, o que aproximou o político antigo ao político atual. A rede social trouxe, em 2020, esse diferencial nas campanhas. Né? Eu fiz campanha no Rio de Janeiro desde 2002, a gente começou no digital em 2008. Já houve uma invasão digital muito forte em 2008. E eu lembro bem, eu vou trazer um exemplo aqui, de uma campanha que nós fizemos em Duque de Caxias, em 2012, do então ex-ministro da comunicação do governo Dilma, que era o Alexandre Cardoso, um médico, um cara com 3 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de deputado estadual, 4 mandatos como vereador e ministro de comunicação do governo Dilma. E ele não aceitava o digital. Ele era um cara completamente contra o digital.
Era um médico em formação, um cara que tinha uma história política muito forte, principalmente em Duque de Caxias, só que naquele momento nós tínhamos uma guerra. A gente estava numa campanha onde estava contra o Washington Reis e Zito, os dois clãs políticos mais fortes da Baixada Fluminense. O Fred conhece Eu bem estava essa no história. projeto do Zito essa eleição, que perdeu Olha, agora, aí. na parte de mídia. Então conhece bem a história Zito e Washington Reis em Duque de Caxias. E eu lembro bem, Rubão, trazendo essa a tua resposta, eu lembro bem que uma primeira conversa sobre digital com o Alexandre Cardoso, ele tem um bigode, né? Ele tinha um costume de fazer assim. E eu comecei a falar do digital, comecei a falar das benefícios e tal, e tudo mais, comunicação digital. Aí ele olhou para mim assim e fez assim, ó. Eu não vou fazer essa porra, não. Eu disse, como assim, prefeito? Estênio, isso não dá voto, não. Eu disse, mas eu concordo com o senhor. Não dá voto. Eu peguei uma pesquisa qualitativa e botei em cima da mesa. Doutor, olha para mim o número que mostra que a população de Caxias conhece Alexandre Cardoso. 65% da população não conhecia Alexandre Cardoso. Teve outra pergunta na qual das pessoas que conheciam Alexandre Cardoso, se viam ele como político, como candidato a prefeito. Ninguém. Zero. Porque a campanha, a vida pública dele foi pautada em campanhas no Legislativo. E aí eu disse para ele, sabe o que vai te ajudar? A comunicação digital. Sem a comunicação digital, só com rádio e TV, a gente não vai conseguir atingir esse número, reverter esse número em tão pouco tempo. E foi uma campanha feita de última hora. De última hora, o Lula decidiu colocar ele como candidato, porque havia aquela briga entre o Washington Reis e o Lula. Então, ele aceitou o digital pelos números. E eu acho que isso, nós, eu, o Fred e o Marcelo, passamos isso diariamente. Stênio, tem uma questão que eu acho importante a gente destacar como profissionais de comunicação. Para as eleições proporcionais, ainda é muito possível ganhar sem comunicação. É possível. O cara pode ter estrutura, é possível. Tem deputados Sim. no Brasil, todos se elegem sem Com as suas zero. bases. Nós temos um lá em Santa Catarina, Júlio Garcia. O cara não precisa de rede social, cara. Tá tudo bem. Agora, esse é um processo em transição. Nas eleições de 24, eu já não conheço um prefeito de qualquer cidade que... o cara ganhou sem nada. Cara, só se for uma cidade minúscula. Tem que ser uma cidade mínima. Uma cidade com 10, 15, 20, 30 mil, o processo de comunicação vai influenciar de forma transversal. Hein, Rubão, em relação Bora. a essa questão de certo tipo de político resistir à mudança, estava eu em Chapecó, num evento de marketing político, falando o que tem que ser feito. Investir no digital, humanizar o conteúdo, tem storytelling, blá, blá, blá. Aí levantou um sujeito lá do oeste catarinense, falou o seguinte, eu tenho 5 mandatos de vereador consecutivos. Nunca fiz isso. Meu conteúdo é desumanizado. Eu não tenho rede social. Eu não sei o quê, não sei o quê. Eu ganho eleições consecutivamente. E assim, meio agressivo, né? Responda isso. Eu falei, olha, como é que o senhor ganha eleição? Estrutura. Tem estrutura, tem recurso, fecho com as alianças, as lideranças e ganho. Olha, meu senhor, no mínimo, se o senhor fizesse aquilo que eu falei, sua campanha ficava 10 vezes mais cara, mais barata. É barato. O senhor economizar 10 vezes. Se o senhor gosta de jogar dinheiro fora, então continue jogando. Você pode continuar ganhando com a sua estrutura, a tua máquina, o teu dinheiro, mas ela poderia ser muito mais barata. Se isso aqui fosse um evento de final de campanha, amanhã é dia da eleição, nós vamos eleger o Stênio prefeito, ok? Cada um que está sentado aqui tem na sua mão um telefone celular que pode escolher aí 100 contatos da agenda de vocês e cada um de vocês clicar em enviar e mandar para mais 100 pessoas um pedido de voto. Que não é Multiplicar. o Stênio pedindo, é cada um aqui pedindo. Ramificação. Gente, você está falando de 100, você está falando de 10 mil pedidos de voto que dariam para ser feitos aqui em 10 minutos? Sim. No passado, para pedir 10 mil votos, quanto tempo precisava o candidato? É isso que a gente está falando. Essa escala é proporcional. O desafio continua sendo organizar as pessoas, continua sendo mobilizar a gente. O digital é uma ferramenta. As pessoas ainda são o centro das campanhas. Eu queria indagar, acho que a última, a produção botou assim para mim, 5 minutos, aí você já fica aperreado, o tempo passa rápido, né? Mas eu queria usar o exemplo do Herbli, que estava aqui, o Herbli Mota, que é um extraordinário, um cara de uma ação, uma força gigantesca, e um cara que entende a necessidade do digital. Como melhorar um cara que já tem prumo e caminho do negócio? Aí eu vou trazer isso aí como nossa case, né? O Herbli foi uma pessoa que a gente conheceu em 2019, Marcelo e Fred. Ele, então, tinha vindo de uma derrota da campanha como vereador, dentro de uma campanha muito complicada em Baturité, onde tinha os clãs políticos, né? Já sempre aquela briga entre Fernando e Clovinho, já os dois antes,
era a maior briga que existia política. E o Ele Heber, foi a terceira via? e o Heber, na verdade, naquele momento, de 2020, o Heber era a quarta via, né, Joana? Tinha ali o Ivo Júnior, que era o vice-prefeito naquele momento, né? Tinha o Segundinho, que era o candidato disparado nas pesquisas, que é um policial, um estilo bolsonarista de ser. Tinha o doutor Marcos, né? Terceiro, e o Heber era o quarto, quando a gente assumiu a pré-campanha dele. Ah. E o Heber ele sempre acreditou no digital. Mas por que o Heber sempre acreditou no digital? E aí, particularmente, eu posso falar isso. Porque o Heber ele sabia que ele precisava tirar essa história do Heber, era vereador, perdeu a eleição, porque tentou ser candidato a prefeito e o próprio sogro e sogra tiraram ele do cenário. Ele precisava propagar isso em grande escala num momento de uma pandemia. Então, ele reconheceu a rede social como um veículo de comunicação de maior potência. E aí é um cara que se permitiu. Eu costumo dizer muito isso para os meus clientes, está aqui vários deles, né? O Branco do Angelim é outro exemplo, que entrou na política em 2020, numa briga, aquele município que eu te falei, né? de folclóricos, escândalos, né? E ele entrou numa forma que ele disse assim: olha, eu não sou político. O primeiro contato que eu tive com ele, olha, eu não sou político. Ele não tinha rede social. Eu acho que faltando uma semana, Vicente, para a convenção que foi criado o Instagram dele. Olha que história. E o cara foi lá e derrotou 2 grupos políticos e foi o prefeito agora reeleito com a maior votação da história da cidade. O William é outro exemplo disso, que enfrentou a máquina, também bem utilizando a rede social. Então, o Heber, naquele momento, ele se permitiu. Essa palavra, Rubão, eu uso muito com meus clientes, eles sabem disso. Vocês têm que se permitir. Não adianta eu chegar para vocês, trazer uma estratégia do digital e vocês olharem para mim e dizerem: isso aqui não vai dar. Vai dar, prefeito. Esse não vai dar que você acha é o que vai dar certo. Esse é o diferencial do digital. Estênio contava alguns cases, e é exatamente isso que a gente usa para falar que o nosso trabalho é científico. Esse posicionamento, eu não sei se o candidato está aqui, o prefeito está aqui, foi definido numa quali, dizendo: se afaste dos políticos tradicionais, porque a população não quer. Você não é tradicional, não ande com eles. A quali, gente, é uma pesquisa qualitativa, não é pesquisa de intenção de voto. Você reúne um grupo de pessoas numa sala, faz perguntas em profundidade. Ela é qualitativa, ela traz o coração do eleitor. Então, é uma pesquisa qualitativa. O Estênio não teve um insight de madrugada e falou: vou mandar ele se afastar dos políticos tradicionais. A quali falou isso. Então, se alguém tivesse a argumentar em contrário, não, ele precisa dos políticos tradicionais porque eles são fortes. Estaria dando palpite, pitaco. Ele fez uma quali, e a quali diz: se afaste. Se afastou e ganhou, não é isso? Com certeza, não. Em cima disso que você está falando, o propósito da rede social, na minha opinião, e aí é uma opinião técnica de fato, é saber utilizar a rede social como um grande multiplicador de comunicação. Você não pode usar a rede social apenas como uma ferramenta de voto. Isso não vai acontecer. O que a gente fez com várias cases que aqui estão presentes, esse político que está aqui presente, foi justamente potencializar aquilo que ele queria mostrar à população. Tem um exemplo aqui que eu quero trazer, que é o exemplo do William, por coincidência da vida, né? E eu ia citar o dele também. O meu pai, ele nasceu, meu falecido pai, nasceu em Independência. Então, existia uma conexão emocional muito forte nessa campanha para mim, pessoalmente. E eu, estando com o William, a gente foi lá na localidade que ele é de lá, e a gente teve uma conexão com as pessoas de lá. Teve uma frase do William, a gente uma conversa entre eu, ele e a tia dele, que ele falava assim: Estênio, o sentimento que eu quero trazer de volta para a Independência é que os filhos de Independência voltem a ter orgulhos da cidade. Eu disse: aqui é a pauta da tua eleição. Você tem que fazer isso, se propagar nos seus discursos, na rede social, no seu material, trazer de volta o sentimento de quem é de Independência, gritar: eu sou de Independência, vou vir participar da eleição, porque eu acredito nesse cara que ele vai mudar a história da Independência. Então, eu acho que a rede social, quando você potencializa a sua verdade, e é assim que é feita a rede social, tem que ser de verdade, né? E eu acho que tem um ponto aqui que a gente não tocou nas palestras, mas a gente podia abrir, até você perguntar aqui aos prefeitos que estão, vereadores, sobre a inteligência artificial. Pronto, eu ia fazer, me perdoe, vou dar uma de Rubão, fala pra Dedéu. Mas ele tinha falado sobre a questão de roteiros. Você não acha que o chat vai ficar meio louco, não, de tanto roteiro e repetir roteiro para o Brasil todo? Quem vai ficar louco vai ser nós que fazemos marketing político e ficar vendo essas baboseiras que estão sendo postadas, esse grande lixo de material de marketing político, utilizando... Que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, e utilizando muito mal a inteligência artificial. Eu acho que falei isso com o Fred ontem, a gente estava jantando, eu disse: olha, Fred,
nós temos uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade da ética profissional. Né? Nós, estrategistas políticos, nós que temos agências de publicidade, como eu, Marcelo, o Instituto do Fred, a gente tem sim se utilizado da inteligência artificial, mas de forma ética, de forma correta. Nós iremos entrar numa batalha muito grande em 2026, entre verdades e mentiras, com uma tecnologia que jamais foi vista. Ninguém consegue aqui, Marcelo, mensurar a infinidade de funções que a inteligência artificial pode trazer para nós. Então, essa é uma deixa que eu deixo aqui para o... Eu vou dar um... Foi feita uma A produção pergunta... está fazendo assim, ó. Corta. Segura aí, produção. É o primeiro episódio do podcast, isso aqui. Vai. Tá aqui, pô, segura aí. Ó, gente, brincadeira da parte. Uma coisa que eu acho que tem que ser destacada, foi perguntada pelo Rubão, pro Fred, lá fora, na coletiva que a gente estava no começo, sobre a legislação brasileira, sobre como a legislação lida com isso. Eu quero daí fazer um contraponto, que é o seguinte, eu acho que o que pode melhorar o ambiente de 26 é que, com todos os defeitos da legislação brasileira, neste aspecto nós temos a melhor legislação do mundo para lidar com isso. Acho que tem, até por uma iniciativa do CAMP, uma vedação explícita ao uso de IA. A pena não é multa, porque se fosse multa aí era o custo para cometer o crime. O que a gente tem hoje é cassação do registro de candidatura. Então, quem usar IA de forma negativa nas eleições do ano que vem vai usar sob uma pena, sobre um crivo muito grave. Então, eu acho que a gente vai ter algum controle, porque a legislação vai permitir. Mas, sem dúvida nenhuma, e muito alinhado com o que o Stênio falou, a IA, gente... Eu tenho uma agência, eu sou profundamente contra o uso de IA na produção de conteúdo do meu time. Certo. Por um motivo. A IA, eu sempre digo o seguinte à minha equipe, se esse roteiro poderia ser gravado, é o William, né? Pelo William, e poderia ser por ela também, o roteiro não serve. O roteiro deveria ser algo que só o William pudesse falar. A IA não consegue fazer isso. A IA cria... Mais do que personalizado, é porque esses roteiros, gente... eles, em última instância, servem para dar um guia do que o político é na sua essência. Do que ele falou aqui, não é fabricar o político. Senão é aquela coisa que eu falei no começo. Se eu pego um roteiro que é bacana e todo mundo aqui poderia gravar e publicar, então a gente tem um problema nesse roteiro. Vamos polemizar aqui. O que o Marcelo está falando, gente, vamos pegar o ChatGPT, aí você faz um prompt genérico. Eu quero um roteiro que o YouTube ensina, viu? Para um vídeo... Tem um doidinho lá de YouTube que ensina tudo. Do prefeito inaugurando a UPA. Não, gente, isso não. Mas eu uso hoje IA em quase todos os roteiros que eu faço. Eu boto toda a minha criação, minha criatividade, os meus elementos e tudo, e ela me ajuda. Às vezes eu te dá um excesso. Pô, faltou isso aqui. Então, assim, eu sei lidar com a IA. Eu escrevi um trecho de um livro recentemente, eu até contei isso para o Stênio. É expressamente proibido usar IA nesse artigo. Esse artigo será submetido, existem ferramentas que checam se o texto foi submetido a IA. Tá certo. Passei meu artigo. Parabéns, Fred, não usou IA. Usei. Mas eu usei do jeito certo. O artigo é autoral. Eu coloquei o meu conhecimento, a minha identidade. Mas eu usei ela para lapidar, trazer coisa. Então, assim, só para esse tipo de isso. Né? Você tem que usar ela ao seu favor, mas não esquecendo a questão do teor e do talento humano? Exato. Não, e mais do que isso. Do ponto de vista que eu quero dar, da estratégia que eu tenho com aquele conteúdo, o que eu quero comunicar, porque o risco é o que ele falou. O roteiro para entregar uma UPA, vão sair todos iguais. Estamos aqui para inaugurar mais um grande equipamento de saúde que será muito importante para o nosso município. Cena 2, político entrando dentro da UPA. Cena 3, uma pessoa sendo atendida e sorrindo. Vai ser o mesmo roteiro para todas as pessoas. Então, se eu direcionar, por exemplo, que eu gostaria de um vídeo inaugurando uma UPA para a prefeita mulher, que é a primeira mulher da história do município, que vai inaugurar a primeira UPA e que... A UPA foi prometida por outras gestões e não foi cumprida. Exatamente. Se eu der esse contexto, pode ser que seja um E aí vem do gatilho da falta de vontade de escrever do brasileiro. O brasileiro, cada ano que passa, ele mas dá para mandar áudio, a rapaz. vontade de escrever, de mandar áudio, Tem um ler. Não é vontade, é burrice. Tem um meme que Você diz vai- assim, manda você vai se áudio, acomodando. manda áudio. É não utilizar a inteligência artificial para substituir a tua inteligência racional. É isso. Beleza. Cadê a produção? O homem estava dizendo lá, corta. Mas não vai ter Continua. não vai ter Quem manda pergunta do um, público, se ele não? mandar, Ô, continua. Rubão, Queria- eu quero fazer uma Eu pergunta. queria que você faça a pergunta ao nosso público. Bom, aos eu convidados. vou fazer Eu quero te exatamente fazer isso. uma pergunta antes. Bora. Qual é a responsabilidade dos veículos, especialmente os veículos pequenos em desenvolvimento, com essa onda, dessa bagunça que tem dos blogs e essa bagunça toda? Pronto, eu vou usar o meu exemplo
E, como eu disse aqui no início da minha fala, é muito difícil realizar o meu trabalho, porque os meus principais concorrentes são os maiores grupos de comunicações que fazem o editorial de política. Mas eu vou falar de 2 ou 3 marcas do que eu faço no meu trabalho. O Rubão conseguiu uma característica que, se saiu no programa do Rubão, é verdade. Pode ter certeza. A gente criou a marca da credibilidade, né? A gente pode dar até onde Nelson Rubens, aumentar um pouquinho, mas a gente não, né? Isso é um detalhe. Tratar todo mundo de forma igual, direita, esquerda, centro, cima, baixo, essa é uma outra característica que a gente tem. E a outra é de correr papaléguas, assim, como no Ceará tem uma marca que tem um jornalista da Assembleia, então ele fica só ali na Assembleia, tem um cara da Câmara, tem um cara do governo, da Prefeitura, eu faço tudo. Tem gente que diz assim, mas pelo amor de Deus, eu abri o Instagram de manhã, tu estava no Juazeiro, meio dia no Quixadá e à noite, tá com sono, viu pai? Vai melhorar o sono aí. E à noite tu estava lá na Jijoca, como é que tu consegue? Nem eu sei como consigo. Mas esse dinamismo, mas o principal mesmo, Marcelo, é a questão da credibilidade, ter respeito, né? Assim, não tem fake news no meu trabalho. E eu quero até evidenciar o trabalho dos políticos que estão aqui, porque se não fosse a boa ação deles, eu não estaria aqui. E eu também decidi colocar uma pauta que é muito difícil, Fred. Falar bem da política. Eu decidi colocar no meu editorial o lado propositivo da política. Porque o político pode até ser aquele assim, mais ruim da história, nunca da história do... Alguma coisa boa tem, né? Mas alguma coisa ele fez de bom. E aí, isso me dá um apelido que assim, é Rubão. Eu não vou nem dar tempo de contar porque é Rubão. Mas aí muita gente diz assim, lá nos comentários, bicho babão, babão do inferno, babão não sei o que e tal. Mas aí, no mesmo ponto, vamos terminar agora, vamos terminar, mas ele mandou ele lá fora, mas não vou mais não, viu? Só para poder finalizar e dizer para vocês da alegria, pessoal, de estar aqui. Para mim é uma honra, 3 grandes profissionais que muita gente acompanha nas redes sociais, muita gente acompanha, pega as dicas. Você tiver um pouquinho aqui do tempero de pegar, né, informações, que é cobrado, viu, negado? Aqui tá 0800. Parabéns, na verdade, Rubão, eu queria agradecer a você, agradecer a todos os convidados. De fato, o Papo de Urna é isso, é um evento diferente, um evento de 2 blocos, 2 momentos. São 2 profissionais que eu admiro muito, trabalham, apoio, são feras a nível nacional e, com certeza, a política cearense, a política do Nordeste, ela vem se transformando. Grandes nomes existem hoje no Nordeste, né? Os meninos são do Sul, mas tem uma galera muito boa no Nordeste, e que a gente consiga se aproximar, consiga que a parte profissional, pessoal, venha em evidência, e que a eleição 2026 a gente vai ter uma grande parceria, uma grande novidade, que mais na frente a gente vai contar. Vai ser assim, Rubão, o deputado federal, estadual, governador, senador, vai contratar do Exército, vai levar um kit completo. Só uma fake news aqui do Stênio, eu não sou do Sul. Eu sou mineiro. Eu acho que o que tem de melhor na minha biografia é ser mineiro. Eu sou mineiro. Alguém tem mineiro aqui, não? Come quieto. Tem mineiro aqui? É verdade que só em lugar nenhum do Brasil tem um português que tem lá? Não tem. Só lá mesmo. E eu tô no Sul, por culpa dela. Tá ali, ó. Cadê? Só por isso que eu tô no Sul, senão nem estaria lá no Sul, mas... Só tem uma Parabéns, coisa que pessoal. eu queria comentar. O Nordeste tem os melhores profissionais criativos, os melhores profissionais de comunicação do Brasil. E não é de agora, desde a geração dos baianos, mas agora... E por que o baiano tem essa coisa do... Os caras são bravos, né? Eu Mas o Nordeste tem... Aí os invejosos que dizem que é o tambor, que é pesado lá. Batida do tambor lá é Inclusive, o boa. grande mentor, o grande professor é um baiano, né? Então, assim, é realmente o que o Marcelo falou. O Nordeste é um celeiro de grandes profissionais. Pessoal, a gente vem encerrando esse primeiro podcast Papo de Urna. Como eu falei, o evento que transformou em um podcast, terão outros episódios, como terá também a 2ª edição do Papo de Urna, esse treinamento político, que nós já temos um lugar, pelo menos a cidade já está certa, e o próximo ano vamos ter a 2ª edição do Papo de Urna em Brasília. Eu, Marcelo, Natália, Fred Perillo e mais outros estrategistas políticos estaremos lá, dentro da programação da Marcha para Prefeitos, no ano que vem. Então vai ser uma grande 2ª edição. Eu falei, uma parceria que nasce aqui, né, uma junção da 2S Marketing, Stênio, Marcelo, Fred, para a próxima eleição, que
que já começou, como eu sempre digo, é um momento especial. Quero agradecer imensamente a todos vocês que aqui estiveram presentes. É um momento muito importante, como eu sempre falei na minha vida pessoal e profissional. E a cereja do bolo, pessoal, vai ser agora, bem simplesinho, como o Roberto disse, a esquerda, né, Roberto? Onde fica a nossa nova sede, não é isso? E eu convido a todos vocês para a gente fazer o deslaço lá, fazer um brinde, né, Marcelo, para a gente comemorar esse grande empreendimento, a maior agência de marketing político do Nordeste, sem dúvida alguma, grande estrutura, validada por esses grandes profissionais. O estúdio é sensacional. A nossa casa, né? O estúdio é sensacional. Mais uma vez pedir a todos uma salva de palmas para eles. Obrigado. Profissionais que estão aqui. Então, parabéns. Obrigado. Valeu.